Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O silêncio do consultório parecia gritar dentro da cabeça dela. As paredes brancas refletiam uma luz fria e impessoal, e o ar cheirava a álcool e medo. Sentada na maca, com os dedos entrelaçados sobre o colo e a respiração entrecortada, Marina tentava se convencer de que estava fazendo o certo. 23 anos, um diploma de pedagogia que se acumulava de pó na gaveta, sonhos interrompidos por uma realidade cruel. E agora, ali estava ela, diante da decisão mais difícil de sua vida. O homem que prometeu amor eterno fugiu assim que soube da gravidez. Desapareceu como se ela e aquela criança nunca tivessem existido, deixando apenas dívidas, vergonha e um coração despedaçado. Os vizinhos cochichavam pelos corredores do prédio onde morava. Os amigos se afastaram gradualmente e a própria família dizia que seria um erro seguir adiante. Uma mãe solteira sem emprego? Você vai destruir sua vida e a do bebê, repetia sua mãe, com aquele olhar de decepção que cortava mais fundo que qualquer grito. Marina lembrava-se das noites em claro, enrolada em um cobertor fino no sofá velho da sala, com os olhos inchados de tanto chorar, pedindo a Deus uma saída. O silêncio da casa vazia doía mais do que qualquer palavra de julgamento. Sem emprego, sem apoio, sem ninguém para dividir aquele peso, a decisão parecia inevitável. Mas ainda assim, doía. Doía como se estivesse arrancando um pedaço da própria alma. A porta se abriu devagar e o médico entrou. Dr. Carlos tinha mais de 60 anos, cabelos grisalhos e mãos gentis que contrastavam com a dureza daquele ambiente. Naquela manhã, porém, ele parecia diferente. Tinha os olhos fixos na prancheta, mas o rosto carregava uma expressão incomum, quase perturbada. 3 meses antes, Marina acreditava que sua vida finalmente havia encontrado um rumo. Trabalhava como professora substituta em uma escola municipal. Dividia um apartamento pequeno com a melhor amiga e estava apaixonada por Felipe. Um homem que falava sobre futuro como quem planta sementes em terra fértil. Vamos casar no final do ano. Ele sussurrava em seus ouvidos enquanto caminhavam pela praia aos domingos. Quero ter filhos com você, construir nossa família. As palavras dele eram como mel em dias amargos, e Marina se permitiu sonhar com vestidos brancos, risos de crianças correndo pela casa e uma vida que finalmente fazia sentido. Mas a infância a tinha ensinado que sonhos podem se despedaçar de uma hora para outra. Filha de pais que se separaram quando ela tinha apenas 8 anos, cresceu dividida entre 2 casas onde nunca se sentia completamente em casa. O pai, um homem autoritário e distante, a visitava apenas nos fins de semana obrigatórios, tratando-a mais como uma responsabilidade do que como uma filha. A mãe, amarga com o abandono, descontava suas frustrações na filha com críticas constantes e expectativas impossíveis de cumprir. Você vai acabar igual a mim, sozinha e abandonada. Eram as palavras que ecoavam na mente de Marina toda vez que tentava acreditar no amor. E quando descobriu que estava grávida, quando viu o resultado positivo no teste de farmácia, por um momento acreditou que dessa vez seria diferente. Felipe a amava. Felipe ficaria. A conversa que destruiu tudo durou menos de 10 minutos. Ele nem sequer a deixou terminar de falar. Não estou pronto para isso, Marina. Desculpa, mas não posso. E saiu de sua vida como quem fecha uma porta para nunca mais abrir. Em 2 semanas, ela perdeu o emprego. A escola decidiu não renovar seu contrato. A amiga com quem dividia o apartamento arrumou um namorado e pediu para ela se mudar. O mundo desabou como um castelo de cartas e Marina se viu sozinha, grávida, sem dinheiro e sem perspectivas.
do lado oposto da cidade, em uma cobertura que custava mais do que Marina ganharia em 10 anos, Beatriz Almeida preparava o café da manhã para a família. Esposa de um empresário bem-sucedido, mãe de 2 filhos adolescentes, ela representava tudo o que Marina um dia sonhou ser: segurança, estabilidade, reconhecimento social. Beatriz tinha 45 anos e uma vida aparentemente perfeita. Casas em 3 cidades diferentes, carros importados, viagens internacionais, roupas de grife. Mas por trás da fachada impecável carregava uma dor silenciosa que nem todo o dinheiro do mundo conseguia curar. Há 15 anos tentava engravidar novamente, sem sucesso. Tratamentos caros, médicos renomados, promessas vãs. Nada funcionava. Talvez seja um sinal de que 2 filhos são suficientes, dizia Roberto, seu marido, sempre pragmático. Mas Beatriz sentia um vazio que crescia a cada mês, a cada teste negativo, a cada olhar de pena das amigas que continuavam tendo filhos enquanto ela definhava em consultas médicas. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto Marina caminhava pelas ruas em direção à clínica onde tomaria a decisão mais difícil de sua vida, Beatriz saía de mais uma consulta com um especialista em fertilidade. As 2 mulheres não sabiam, mas seus destinos estavam prestes a se cruzar de uma maneira que mudaria ambas para sempre. Dr. Carlos Mendes não era apenas o médico de Beatriz, era também quem atendia na clínica popular onde Marina havia conseguido marcar sua consulta. Um homem que dedicara a vida à medicina, mas que nos últimos anos questionava cada vez mais o sentido real de sua profissão. Tinha visto muitas histórias, muitas dores, muitas decisões que marcavam vidas para sempre. Dr. Carlos sentou-se diante de Marina e ligou o monitor do ultrassom. Suas mãos experientes moveram o transdutor sobre a barriga dela e as imagens surgiram na tela, borradas no início, até que um detalhe chamou sua atenção de maneira inusitada. Ele franziu a testa, aproximou os olhos, girou a tela levemente, como se quisesse confirmar o que estava vendo. 15 semanas de gestação. Um bebê perfeitamente formado, com movimentos ativos e, curiosamente, pés proporcionalmente maiores do que o esperado para a idade gestacional. Interessante, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Marina observava o rosto do médico, tentando decifrar sua expressão. Há algo errado? Perguntou, a voz trêmula. Doutor. Carlos respirou fundo, apoiando as mãos na mesa. Naquele momento, algo dentro dele se transformou. 40 anos de medicina, milhares de pacientes, e pela primeira vez sentia que não estava ali apenas para seguir protocolos. Estava diante de uma escolha que poderia salvar 2 vidas de maneiras completamente diferentes. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Perguntou com a voz grave e embargada. Marina congelou. Ninguém havia feito essa pergunta daquele jeito. Até então, todos só tinham julgado, criticado ou pressionado. O tom dele, porém, carregava algo diferente. Quase um pedido silencioso para que ela pensasse mais uma vez. Eu não sei mais, confessou baixinho e pela primeira vez em semanas admitiu sua dúvida em voz alta. O médico girou a tela na direção dela e apontou para um detalhe específico na imagem do bebê. Olhe aqui, o pezinho dele é maior do que o normal para a idade gestacional. Isso não é comum. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Isso pode indicar uma estrutura física diferenciada. Quem sabe, pode ser um atleta no futuro. Talvez até um jogador de futebol. As palavras ecoaram no consultório como um eco de esperança. Marina piscou, tentando processar aquela possibilidade que jamais havia considerado. Um jogador de futebol? Sussurrou, como se tivesse medo de acreditar. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas difíceis, mas também de sinais que não podemos ignorar.
respondeu Dr. Carlos com firmeza. Você pode estar carregando alguém que um dia vai mudar tudo. Quem sabe? O seu filho não será a razão para você se orgulhar e recomeçar? Foi como se o chão sumisse sob os pés de Marina. Uma onda de emoção atravessou o peito e as lágrimas que vinha segurando por semanas finalmente transbordaram. Ela levou as mãos à barriga e, pela primeira vez, sentiu um vínculo real com aquela pequena vida que crescia dentro dela. Naquele momento, Dr. Carlos tomou uma decisão que fugiria de todos os protocolos médicos. Saiu da sala por alguns minutos e fez uma ligação que mudaria o rumo daquela história para sempre. Beatriz, sou Dr. Carlos. Preciso conversar com você sobre algo inusitado. Do outro lado da linha, Beatriz Almeida sentiu o coração acelerar. Depois de tantas consultas frustradas, qualquer ligação do médico despertava uma mistura de esperança e medo. Há uma jovem aqui no hospital, continuou o médico, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela está passando por dificuldades extremas e considerando uma decisão que pode não ser necessária. Tem uma proposta que pode ajudar vocês duas. Beatriz não entendeu imediatamente, mas alguma coisa no tom de voz do médico a fez esquecer tudo o que estava fazendo. Estarei aí em 20 minutos, respondeu sem hesitar. Enquanto isso, no consultório, Marina ainda processava o turbilhão de emoções. O médico havia saído pedindo alguns minutos para resolver algo importante, e ela ficou sozinha com a imagem do ultrassom ainda na tela. Observou os pequenos pés, as mãozinhas que se mexiam, o coração que batia forte e determinado. Pela primeira vez em meses, Marina sorriu. Foi um sorriso tímido, quase envergonhado, como quem descobre que ainda é capaz de sentir algo além de dor. Começou a imaginar como seria segurar aquelas mãozinhas pequenas, como seria ouvir o primeiro choro, como seria dizer, eu sou sua mãe, pela primeira vez. Quando o Dr. Carlos retornou, trouxe consigo uma mulher elegante, de olhos vermelhos e expressão ansiosa. Beatriz entrou no consultório como quem entra em um sonho, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Marina, disse o médico, gostaria de apresentá-la a Beatriz. Tem uma proposta que pode mudar a vida de vocês duas. O que aconteceu nos próximos 30 minutos desafiou todas as expectativas de Marina sobre como sua vida poderia mudar. Dr. Carlos, com a delicadeza de quem manuseia cristal, explicou a situação de ambas as mulheres e apresentou uma possibilidade que nenhuma delas havia considerado. Beatriz, após anos tentando engravidar sem sucesso, poderia ser a madrinha, não apenas simbólica, mas real, da criança que Marina carregava. Não se tratava de adoção, mas de uma parceria onde ambas criariam o bebê juntas. Marina teria todo o apoio financeiro e emocional necessário, enquanto Beatriz realizaria o sonho de acompanhar o crescimento de uma criança desde os primeiros momentos. É incomum, eu sei, admitiu o médico, mas já vi casos similares funcionarem perfeitamente. Uma espécie de família expandida, onde a criança cresce cercada de amor multiplicado. Marina olhou para Beatriz e viu algo que não esperava. Lágrimas sinceras e um olhar que não carregava julgamento, mas compreensão. Beatriz, por sua vez, enxergou em Marina não uma jovem irresponsável, mas uma mulher corajosa, enfrentando sozinha o que muitas não conseguiriam suportar nem com apoio. Você não precisa decidir agora, disse Beatriz com voz suave. Mas quero que saiba que, independente do que escolher, não está sozinha. Posso ajudá-la a encontrar trabalho, um lugar melhor para morar, apoio médico, sem contrapartidas, apenas porque acredito que toda mãe merece uma chance. As semanas que se seguiram foram de transformação gradual. Marina mudou-se para um apartamento que Beatriz alugou em seu nome. Voltou a estudar para concursos públicos com material que sua nova amiga providenciou. E pela primeira vez em meses, conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos.
Beatriz, por sua vez, descobriu que seu instinto maternal havia encontrado um novo propósito. Acompanhava Marina em todas as consultas médicas, ajudava-a a escolher roupas para o bebê e sentia uma alegria genuína a cada movimento que a criança fazia na barriga da jovem mãe. As duas mulheres, que jamais se cruzariam em circunstâncias normais, desenvolveram uma amizade improvável, mas profunda. Marina aprendeu que riqueza não garantia felicidade, e Beatriz descobriu que generosidade podia curar feridas que nem ela mesma sabia que existiam. Doutor Carlos observava aquela transformação com um sorriso discreto, sabendo que sua decisão de conectar aquelas duas vidas havia sido acertada. Às vezes, a medicina ia muito além de diagnósticos e tratamentos. Às vezes, era sobre enxergar possibilidades onde outros viam apenas problemas. O trabalho de parto começou em uma tarde ensolarada de dezembro, 3 dias antes do Natal. Marina estava na casa de Beatriz, que havia se tornado uma segunda mãe para ela, quando sentiu as primeiras contrações. Não havia medo, apenas uma ansiedade boa, como quem está prestes a conhecer alguém muito esperado. "Está na hora", disse Marina, segurando a barriga e sorrindo. Beatriz abandonou tudo o que estava fazendo e, com a eficiência de quem já havia passado por isso 2 vezes, organizou rapidamente tudo para a ida ao hospital. No caminho, as duas mulheres conversavam sobre como seria dar o primeiro banho no bebê, sobre quais canções de ninar cantariam para ele dormir, sobre como seria incrível ver os primeiros passos. No hospital, Dr. Carlos as esperava com a equipe completa. O parto transcorreu sem complicações, mas cada momento era vivido com uma intensidade emocional que transformava aquela sala em algo sagrado. Quando o bebê nasceu, um menino saudável, com pulmões potentes e, conforme previsto, pés proporcionalmente grandes, algo mágico aconteceu. Marina segurou o filho pela primeira vez e soube com absoluta certeza que tinha tomado a decisão certa. Beatriz, ao lado dela, chorava de emoção, como se aquela criança fosse também sua. "Como vai chamá-lo?", perguntou a enfermeira. Marina olhou para Beatriz e sorriu. "Gabriel. Gabriel da Esperança." "Gabriel da Esperança Santos Almeida", completou Beatriz emocionada. "Se você permitir, claro." Marina assentiu. Naquele momento, entendeu que família não é apenas sangue, é escolha, é cuidado, é amor que transcende convenções sociais. Dr. Carlos, que assistia à cena discretamente, soube que havia presenciado algo raro: o nascimento de uma criança que já chegava ao mundo cercado por uma rede de amor multiplicado. 5 anos se passaram desde aquela manhã no consultório onde tudo poderia ter sido diferente. Gabriel cresceu como uma criança feliz, segura e amada, dividindo seu tempo entre a casa simples, mas aconchegante de Marina e a mansão luxuosa de Beatriz, que ele chamava carinhosamente de Madrinha Bia. Marina se tornou professora concursada da rede municipal, realizando finalmente o sonho que havia sido interrompido. Casou-se com Lucas, um colega de trabalho que a conheceu quando Gabriel tinha 2 anos e que se apaixonou não apenas por ela, mas pela história de superação que ela representava. Lucas adotou Gabriel como filho, e a família pequena, mas sólida, vivia em harmonia. Beatriz encontrou na maternidade compartilhada um sentido que nunca imaginou possível. Tornou-se madrinha de outras crianças em situações similares, criando uma ONG que conectava mulheres em dificuldades com famílias dispostas a ajudar. Seu casamento com Roberto se fortaleceu quando ele entendeu que a felicidade da esposa não dependia de ter mais filhos biológicos, mas de poder exercer seu instinto maternal de maneiras criativas e transformadoras. Dr. Carlos, inspirado pelo sucesso daquela experiência,
passou a desenvolver um programa no hospital para conectar mães em dificuldades com famílias dispostas a oferecer apoio. Descobriu que sua verdadeira vocação não estava apenas em curar doenças, mas em curar vidas. E Gabriel cresceu forte, saudável e, conforme previsto naquele ultrassom profético, mostrava habilidades impressionantes com a bola. Aos 5 anos, já chamava a atenção nos treinos da escolinha de futebol. Mas mais importante do que qualquer talento esportivo era a confiança com que encarava o mundo. Confiança de uma criança que cresceu sabendo que é amada incondicionalmente por múltiplas pessoas. "Mamãe", disse Gabriel certa tarde, enquanto Marina o ajudava com a lição de casa, "por que eu tenho 2 mães?" Marina sorriu, lembrando-se daquela manhã anos atrás, quando acreditava que não tinha escolha. "Porque você é muito especial, meu amor. Quando Deus viu que você ia ser uma criança extraordinária, decidiu que uma mãe só não seria suficiente para dar todo o amor que você merecia." Gabriel acenou satisfeito e voltou a desenhar. No papel, 3 figuras de mãos dadas. Ele no meio, Marina de um lado, Beatriz do outro. Embaixo, escreveu com a caligrafia ainda incerta de uma criança de 5 anos: "Minha família do coração." Naquela tarde, enquanto observava o filho desenhar, Marina se lembrou do silêncio daquele consultório que um dia pareceu gritar desesperança. Agora, o silêncio de sua casa gritava algo completamente diferente: gratidão, a plenitude e a certeza de que às vezes a vida nos surpreende exatamente quando menos esperamos. A história de Marina, Beatriz e Gabriel se tornou conhecida na cidade, inspirando outras famílias a encontrarem soluções criativas para situações difíceis. Provou que o amor não tem fórmulas prontas, que família pode ser construída de maneiras inesperadas e que, às vezes, um único momento de coragem pode mudar não apenas uma vida, mas várias. E quando Gabriel crescer, quando se tornar o homem que está destinado a ser, seja ele jogador de futebol ou qualquer outra coisa que escolher, carregará consigo a certeza de que nasceu de uma decisão corajosa, cresceu cercado de amor multiplicado e representa a prova viva de que histórias podem ter finais felizes, mesmo quando começam em desespero. Porque algumas vezes, quando tudo parece perdido, basta uma pessoa acreditar em nós para que redescubramos nossa própria luz.